Você que pretende ser guarda municipal, já estudou processo penal hoje? Eu sou o Rodrigo Duarte, professor de processo penal na GCM Concurso, sou sócio e fundador da plataforma, sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito e Processo Penal, Direito e Processo Penal Militar, Criminologia, Medicina Legal, Perícias Criminais e Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná. A aula de hoje aqui é resoluções de questões acerca do processo penal. O tema especificamente em relação à prisão em flagrante. É de suma importância a letra fria, a letra seca da lei. Nós vamos estudar aqui hoje o Código de Processo Penal em relação à prisão em flagrante. A disposição está do artigo 301 ao artigo 310. É de suma importância, como mencionei, fazer a leitura atenta da lei seca, do Código de Processo Penal. Para você ter uma ideia, houve uma alteração significativa e é recente, em novembro de 2025, que dentre as disposições que acrescentou no Código de Processo Penal, acrescentou o parágrafo 5º no artigo 310, que trouxe algumas disposições, algumas circunstâncias que vão auxiliar o juiz na hora de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E provavelmente vai ser cobrança futura aí das bancas em relação aos concursos para guarda municipais. Então fique atento, faça a leitura da lei, é de suma importância conforme eu mencionei. A gente vai trabalhar aqui algumas questões e ao passo que a gente for trabalhando as questões, a gente vai fazer uma pequena revisão em relação à prisão em flagrante. Eu vou passando os slides e a gente vai conversar. A primeira questão, pessoal, então. Ano 2024. A banca aí, ADM Tech, o órgão, Prefeitura de São Luís, o cargo, Guarda Municipal. O enunciado da questão. A prisão em flagrante é uma das modalidades da prisão provisória. Ocorre durante a realização de uma infração penal ou imediatamente após. A pergunta, conforme mencionei, a banca quer saber de você, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que, alternativa A, qualquer do povo pode prender quem é encontrado cometendo um crime? Alternativa B, a prisão em flagrante só pode ser efetuada por autoridades policiais? Alternativa C, somente será válida a prisão em flagrante se houver testemunha da ação? Ou alternativa D, a pessoa detida em flagrante deve ser liberada imediatamente após o pagamento de fiança, independentemente do crime cometido. Então, pessoal, a gente tem aqui 4 alternativas. E qual delas está correta? Enfim, vamos pular a questão A e B, que me parece que as duas têm uma certa ligação e, a princípio, uma das duas estão corretas, tá? Vamos direto aqui para a questão C e eu vou fazer uma breve explicação em relação à questão C. Somente será válida a prisão em flagrante se houver testemunha da ação? Pessoal, vem comigo aqui, vou fazer uma breve explicação. Quando o agente encaminha uma pessoa que está em flagrante delito à autoridade policial, encaminha para a delegacia, um guarda municipal, efetua a captura do indivíduo que estava praticando uma infração, vamos trabalhar com a hipótese de furto aqui, encaminhou à delegacia. Ele vai apresentar esse indivíduo nessa situação em flagrante à autoridade policial. E a autoridade policial vai realizar alguns procedimentos de acordo com o Código de Processo Penal. Especificamente, o disposto no artigo 304 do Código de Processo Penal. O que vai acontecer de forma resumida? A autoridade policial vai ouvir o condutor, conforme estipulado no Código de Processo Penal, vai ouvir a testemunha do fato, se houver testemunha do fato, e por último, ele vai ouvir vai interrogar o conduzido, a pessoa que foi pego em tese cometendo a infração penal. A legislação, o Código de Processo Penal, não fala que a autoridade policial vai fazer a oitiva da vítima, vai ouvir a vítima. Obviamente que na prática é de suma importância, mas o Código de Processo Penal não traz no artigo 304 que a vítima vai ser ouvida. Mas obviamente, na maioria das vezes a vítima também vai ser encaminhada à delegacia de polícia e o delegado vai fazer a oitiva dela, porque é de suma importância a palavra da vítima nesse contexto. Mas enfim, voltando aqui à questão então, somente será válida a prisão em flagrante se houver testemunha da ação. Nesse caso que eu exemplifiquei para vocês, o Código de Processo Penal fala o seguinte, que não é obrigado que tenha testemunha da ação. E nesse caso, se não houver testemunha da ação, o que vai ter que ser feito pela autoridade policial?
ele vai ter que pegar, então, colher a assinatura de 2 testemunhas que tenham presenciado a entrega do conduzido à autoridade policial e vai assinar o auto de prisão em flagrante, conforme determina o artigo 304, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, pessoal, o que acontece? Parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O que acontece? Não é a questão aqui errada porque a falta de testemunha da infração penal não vai obstar a lavatura do auto de prisão em flagrante. Eu vou passar aqui o slide conforme está no Código de Processo Penal para que os senhores tenham noção de como é que funciona. Como mencionei, pessoal, o artigo 304. Aqui estabelece do Código de Processo Penal que, aqui é o procedimento que vai ser realizado na delegacia de polícia, pela autoridade policial, quando é apresentado para ele uma pessoa que está em situação de flagrante delito. Aí, apresenta o conduzido à autoridade policial, e a legislação fala que o preso, o Código de Processo Penal, a autoridade competente, que nesse caso é a autoridade policial, ouvirá o condutor, conforme mencionado, colherá desde logo a sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo, entrega do preso, Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que acompanharem o interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Então, pessoal, parágrafo 2º, aqui está a nossa resposta, A nossa resposta, na bem da verdade, porque a alternativa C está incorreta. A falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, volta para mim aqui, conforme eu mencionei para vocês. Então, nesse caso, a falta de testemunha não vai impedir a lavatura do auto de prisão em flagrante. O delegado vai ouvir o condutor nesse caso, conforme estabelece o Código de Processo Penal, no artigo 304, caput, e vai ouvir, em que pese não conste na legislação, no artigo 304, a oitiva da vítima, obviamente vai ouvir se a vítima estiver presente, e vai fazer a lavatura do auto de prisão em flagrante, se for o caso. A ausência de testemunhas não impede a lavatura do auto de prisão em flagrante. Vamos supor uma hipótese aqui, num caso específico. Um guarda municipal foi chamado numa situação que uma senhora estava no ponto de ônibus lá e teve a bolsa dela subtraída. E só está aquela senhora. Ela chamou a guarda municipal e relatou para a guarda municipal que um indivíduo trajando camisa preta e shorts verde subtraiu sua bolsa e correu. Os guardas municipais que não presenciaram em si a situação foi ao encalço desse indivíduo, lograram o êxito em capturá-lo e levaram esse indivíduo em flagrante delito à autoridade policial juntamente com a vítima. Nesse caso, não há testemunha do fato. É a vítima e o guarda municipal, que nesse caso seria o condutor. Ele não viu o fato sendo praticado. Encaminhou o indivíduo à delegacia de polícia. Nesse caso, então, o que vai acontecer? A autoridade policial vai colher os elementos de informação que tem à sua disposição. Vai ouvir o condutor, que nesse caso é o guarda municipal, e vai ouvir a vítima, que tem informação em relação à infração penal praticada. E a ausência de testemunha, como a gente já mencionou, não vai impedir a lavatura do auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, vai ter que necessariamente assinar com o condutor 2 testemunhas que tenham presenciado a entrega do capturado à autoridade policial, conforme dispõe o artigo 304, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, a alternativa C está equivocada. Vamos para a alternativa B, pessoal. Perdão, alternativa D. Vamos voltar aqui no slide para a gente ver a alternativa D. Se ela está correta. A princípio está errada. A pessoa detida em flagrante deve ser liberada imediatamente após o pagamento de fiança, independentemente do crime cometido. Pessoal, a questão está equivocada. A questão D também está errada. E por qual razão? Volta aqui para mim que eu vou explicar para vocês. De fato, se a gente for olhar o artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, a gente vai depender da leitura da lei que, de fato, se o indivíduo recolher a fiança, a pessoa foi presa em flagrante delito. Se for concedida fiança pela autoridade policial, o que vai acontecer de fato? Essa pessoa tem que ser, depois do recolhimento da fiança, ela vai ser liberada pela autoridade policial. Acontece que o quê?
Por que a questão está errada? Vou voltar no slide para a gente ver. O final da questão. A pessoa detida em flagrante deve ser liberada imediatamente após o pagamento de fiança, independentemente do crime cometido. A questão está errada, pessoal, por conta desse final. Vou voltar aqui para mim e vou explicar para vocês por qual razão. O que acontece? Segundo o artigo 322 do Código de Processo Penal, a autoridade policial pode conceder fiança em determinados crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos de prisão. A legislação estabelece esse poder à autoridade policial. Ocorre que não é todo crime que comporta fiança, sobretudo pela autoridade policial. A gente já viu que o Código de Processo Penal, no artigo 322, dá esse poder à autoridade policial, mas esse poder, de certa forma, é limitado, porque a autoridade policial só pode conceder fiança nos crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapassar 4 anos. Por exemplo, se um delegado pega uma situação de furto simples, artigo 155 CAPT, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Nesse caso, teoricamente, a autoridade policial pode conceder conceder a fiança e vai, nesse contexto, ter que liberar o indivíduo que foi capturado em flagrante delito. Só que numa situação que a pena ultrapasse 4 anos, vamos supor, um roubo simples, artigo 157 caput do Código Penal. Nesse caso, o que vai acontecer? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. A pena mínima é de 4 anos, a pena máxima é de 10 anos de reclusão. Então, a autoridade policial não pode habilitar fiança nesse caso. Então, não é, conforme a questão trazia, independentemente do crime praticado. Eu vou voltar no slide para vocês verem. A questão fala que após a pessoa detida em flagrante deve ser liberada imediatamente após o pagamento de fiança, independentemente do crime cometido. Então, a gente já viu, por conta que o artigo 322 limita a atuação do delegado de polícia, em que pese confere certo poder, limita essa arbitrariamente fiança para determinadas infrações. E a gente vai além, pessoal, volta comigo aqui. Algumas infrações, a própria Constituição Federal estabelece, elas são inafiançáveis, independentemente da pena ser imposta. Ainda que a pena fosse no patamar máximo de 4 anos, a Constituição estabelece que algumas infrações penais elas são inafiançáveis, seja pela autoridade judiciária, seja pela autoridade policial. Eu vou passar aqui, os senhores vão ver as infrações não são possíveis habilitamento de fiança, nem pela autoridade policial, nem pela autoridade judiciária. Eles são inafiançáveis. Aqui, pessoal, conforme dispõe a Constituição Federal, aqui, primeiro, o artigo 322, conforme mencionei, do Código de Processo Penal, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, foi o que a gente já discutiu aqui. A gente já trabalhou essa questão. E agora a Constituição Federal, pessoal. No artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Então, se eventualmente um indivíduo for preso em flagrante delito por o crime de racismo, ainda que a pena máxima seja de 4 anos, privativa de liberdade, a autoridade policial não pode conceder fiança. E aqui, a Constituição estabelece que é inafiançável, nem o juiz pode conceder fiança nesses casos. No inciso 43, pessoal, a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos. Então, esses crimes aqui, essas infrações penais, também não são passíveis de arbitramento de fiança, nem pelo juiz, nem pela autoridade policial. Em que pese, na prática, é muito difícil você ter um crime hediondo, cuja pena máxima fique ali em 4 anos, mesmo assim, a autoridade policial, se houver nesse caso, na prática, a autoridade policial não pode arbitrar fiança e nem o juiz. Então, por isso, a alternativa D está errada. E aqui continua, pessoal, a Constituição Federal, no artigo 44, constitui também crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis, militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, a gente já viu por uma série
de implicações legais que a questão, a alternativa D, está incorreta. E eu vou além, pessoal, vou passar aqui o slide e depois eu faço uma explicação. Tem um crime aqui que é bastante interessante, que está disposto no artigo 224-A da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Para a gente ver aqui uma questão bastante interessante, no parágrafo 2º do artigo, está lá, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. A legislação fala então que nesse caso, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. A autoridade policial não pode conceder fiança. Essa disposição, agora, de certa forma, perdeu o seu efeito. Por quê? A gente está observando aqui, que de acordo com a pena desse delito, é de reclusão de 2 a 5 anos. Então, de acordo com o artigo 322 do Código de Processo Penal, a autoridade policial já não poderia habitar fiança, porque a pena máxima aqui é de 5 anos. Então não faz certa diferença. Só que essa disposição do parágrafo 2º do artigo 24A da Lei 11.340/2006, ela tinha aplicação prática anteriormente. Porque a gente está vendo aqui, está vendo aqui riscado? A pena desse delito anteriormente era de detenção de 3 meses a 2 anos. Então aqui acontece, a pena é de 2 anos. Está vendo que a pena máxima aqui é de 2 anos? A autoridade policial poderia habitar fiança, de acordo com o artigo 322. Só que o parágrafo 2º tinha aqui aplicação prática. Porque em que pese o artigo 322 dá ao poder à autoridade policial de conceder fiança nos crimes que são afiançados, cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, o parágrafo 2º do artigo 224A da Lei Maria da Penha, nessa situação, ainda assim impedia a autoridade policial de conceder fiança. Então, só o juiz poderia conceder fiança. Então, a alternativa D está errada por essas diversas explicações que a gente fez em relação à legislação. Vamos voltar à questão para a gente ver aqui? Então, as demais alternativas. A alternativa A e a alternativa B, para a gente saber qual delas estão corretas. Então, a banca quer saber da gente o que? Restou aqui para a gente a alternativa A e a alternativa B. Qualquer do povo pode prender quem é encontrado cometendo um crime? A prisão em flagrante só pode ser efetuada por autoridades policiais? Vou voltar para explicar para os senhores aqui, pessoal. Então, a banca quer saber da gente se a gente tem o conhecimento acerca do sujeito ativo da prisão em flagrante. Ela quer saber da gente quem pode ou quem tem o dever de efetuar a prisão em flagrante de alguém que se encontra nessa situação. E como que a gente sabe isso? Pessoal, como eu falei no início da aula, a gente sabe isso fazendo a leitura da lei. A gente vai achar a resposta aqui no artigo 301 do Código de Processo Penal. Eu vou passar aqui o slide para os senhores verem. O artigo 301 do Código de Processo Penal. Aqui, pessoal, qualquer do povo pode. Então, qualquer do povo pode efetuar a prisão de quem seja encontrado em flagrante delito. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, na medida em que o povo, qualquer um do povo pode, então ele tem uma faculdade em relação à prisão em flagrante, as autoridades policiais e seus agentes têm o dever. Então, vamos voltar na questão para a gente ver se a alternativa A ou a alternativa B está correta. Aqui, pessoal, a alternativa A. Qualquer do povo pode prender quem é encontrado cometendo um crime. Perfeito. A resposta é a alternativa A. Artigo 1. Olha que letra bonita, pessoal. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Letra seca da lei. Fazendo a leitura da lei, a gente responde a questão. A gente faz aqui uma breve exposição para a gente fixar a matéria. Mas lendo a letra fria da lei, você conseguiria responder a questão. A alternativa B está errada, então, por quê? A gente viu no artigo 301. A prisão em flagrante só pode ser efetuada por autoridades policiais? Não, pessoal. A prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer um do povo. A autoridade policial, nesse contexto, não tem escolha.
tem o dever, conforme o artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, com a leitura de apenas um artigo 301 do Código de Processo Penal, a gente responde a questão. A alternativa B está, então, equivocada. A resposta correta aqui é a alternativa A. Eu vou passar aqui os slides, a gente vai ver nos próximos slides que com essa leitura que a gente fez de alguns artigos, a gente vai conseguir responder. As questões para as guardas municipais, de certa forma, se repetem. Então, fazendo a leitura, eu vou repetir, eu vou ser enfático em relação à situação. Fazendo a leitura da lei seca, a gente consegue responder, se não todas, a maior parte das questões relacionadas à prisão em flagrante para a guarda municipal, para concurso para a guarda municipal. Vamos para a questão 2, então, pessoal. Questão 2. Ano 2024. É relativamente recente a questão. Banca Vunesp é a banca que vai organizar e está organizando, responsável por organizar o concurso da GCM de São Paulo, que a prova, salvo engano, será agora em abril. Então, pessoal, a Vunesp, órgão Prefeitura de Lins, estado de São Paulo. Prova 2024. Aqui o cargo, Guarda Municipal. Enunciado da questão. Sobre o tema prisão em flagrante, previsto no Código de Processo Penal. De novo, pessoal, previsto no Código de Processo Penal. Leitura da lei. Assinale a alternativa correta. A gente, se não é familiar, conforme eu mencionei. Alternativa A. Qualquer pessoa do povo tem o dever de prender quem for encontrado em flagrante delito. Pessoal, qualquer do povo tem o dever. Qualquer do povo tem, a bem da verdade, o direito. A gente vai ver lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, no CPP. Então a questão está errada. A gente acabou de ver o artigo 301, a gente não precisa nem voltar nele. A gente já sabe, qualquer do povo tem o direito, é uma faculdade. E as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de efetuar essa prisão nessas condições. Vamos para a alternativa B. A prisão em flagrante não será possível nas hipóteses de infrações permanentes. A banca está falando para a gente, a prisão em flagrante não será possível nas hipóteses de infrações permanentes. Vamos pular essa questão, vamos fazer a leitura de toda, a gente vai voltando em cada uma alternativa. A questão C. A falta de testemunha da infração obstará a lavratura do auto de prisão em flagrante? Parece familiar, parece que a gente já viu isso aqui, né? Artigo 304, salvo engano, vamos voltar lá para ver depois. Artigo 304, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. A ausência de testemunha em relação à infração não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. A gente acabou de ver, eu dei o exemplo lá do guarda municipal que efetuou a prisão de um indivíduo que tinha acabado de subtrair a bolsa de uma senhora e foi encaminhado para a delegacia. Somente a senhora, que naquele contexto era vítima, e a pessoa que era conduzida, que teoricamente tinha acabado de praticar a infração penal, no crime teoricamente de furto. Foi então o guarda municipal, a senhora que é vítima e o conduzido. Não tinha testemunha. E o artigo 304, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, estabelece que a falta de testemunha da infração penal não obstará a lavratura do auto de prisão em flagrante. Só que nesse caso, duas testemunhas terão que assinar esse auto que tenham presenciado a entrega do conduzido pelos agentes à autoridade policial, aqui no exemplo que eu dei. Então essa aqui também a gente sabe que essa questão ela está errada. A gente já fez a leitura da legislação, a gente consegue responder. A letra D, pessoal, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas instrumentárias, caso o preso se recuse a assiná-lo. Essa aqui a gente não viu no Código de Processo Penal, mas essa questão aqui, a resposta à questão eu vou adiantar, a questão aqui, ela está correta, tá? A questão está correta. Depois a gente vai voltar na B para explicar que ela está equivocada, a alternativa D está correta. A alternativa B está incorreta, a gente vai voltar para explicar. Vamos voltar aqui para explicar então a alternativa B. Artigo 304, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Parágrafo 3º do CPP. Aqui, pessoal, ela parece um pouco, né? A alternativa C parece com a alternativa D, um pouco. Aqui o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas instrumentárias, caso o preso se recuse a assinar. Volto aqui para eu explicar para vocês um pouquinho em relação a essa questão. Como eu já falei aqui, pessoal, no artigo 304, há lá a disposição em relação ao procedimento que é feito
na delegacia de polícia, quando uma pessoa é conduzida em flagrante delito. Então, estabelece o artigo 304 o procedimento. O que vai fazer a autoridade policial em relação àquela situação que foi apresentada para ele. Aqui pode ser que aconteça o quê? O seguinte, a pessoa que foi presa, ela pode se recusar a assinar. Ela vai ter a oportunidade de assinar a prisão em flagrante, que é a formalização daquela situação da prisão que está sendo realizada. Então a autoridade policial vai dar conhecimento dessa situação para ele e vai dar a oportunidade dele assinar esse auto de prisão em flagrante. Ele não vai necessariamente concordar com a situação, o fato dele assinar, mas ele vai ter ciência em relação àquele auto de prisão e tem a oportunidade de assinar. Ele pode se recusar. E a autoridade policial vai forçá-lo a fazer a assinatura? Não. Na verdade, não. O Código de Processo Penal estabelece que, nesse caso, o que vai acontecer? A autoridade policial, então, vai ter que colher a assinatura de 2 testemunhas que tenham presenciado, nesse caso, a leitura do auto de prisão em flagrante na presença do conduzido. Então, a pessoa foi capturada e conduzida à autoridade policial. A autoridade policial entendeu que tem elementos para fazer a lavatura do auto de prisão em flagrante. E fez o auto de prisão em flagrante e deu para a pessoa assinar. Essa pessoa que foi conduzida, ela se recusa a assinar. A autoridade policial, então, vai fazer, para ter validade esse auto, para esse preenchimento de formalidade, ela vai pegar 2 testemunhas ali, que tenham presenciado, então, a leitura desse auto de prisão em flagrante na frente do conduzido, e essas pessoas vão fazer a assinatura, junto com o condutor, no caso, né? Então, nesse caso, se a pessoa se recusa a assinar, não vai ser feito isso. As testemunhas instrumentárias. Testemunha instrumentária, pessoal, é testemunha aqui que presenciou um ato, a prática de um ato. Não são testemunhas de um fato. A doutrina denomina essas testemunhas que presenciam a prática de um ato. Nesse caso aqui, qual ato que a testemunha presenciou? O ato da leitura do auto de prisão em flagrante na presença do conduzido. Elas presenciaram esse ato. A doutrina chama as testemunhas de testemunhas instrumentárias, testemunhas fedatárias também. Essa é a nomenclatura que a doutrina dá. São testemunhas que presenciaram a prática do ato. Conforme eu já mencionei aqui, a prática da leitura do auto de prisão em flagrante na presença do conduzido. Por quê? Porque ele se recusou a assinar. Então, vou aqui mostrar para vocês, pessoal, vou passar o slide aqui para mostrar para vocês como que está disposto no artigo 304 do Código de Processo Penal, para a gente ter uma noção. Para você ver que tudo que eu falei está na legislação. Eu volto a enfatizar. Encontra expresso na legislação, no Código de Processo Penal, o artigo 301, artigo 310. Aqui, ó, o artigo 304, já fiz a leitura dele aqui para vocês, o caput. Eu vou fazer a leitura apenas do artigo, do parágrafo 3º, ó. Quando o acusado se recusar a assinar, a questão falava para gente que se o acusado se recusar, alternativa D, perdão, falava para gente. Quando o acusado se recusar a assinar, o que vai acontecer? Nesse caso, as testemunhas, 2 testemunhas assinarão esse auto quando presenciar a leitura desse auto na presença do conduzido. Então, ó, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazer, por algum motivo também, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido, conforme eu mencionei, a leitura na presença deste. Eu vou voltar aqui então na questão para a gente ver a questão na questão 2, a alternativa B, se eu não me engano, né? Por que ela está errada? Vou voltar aqui para a gente ver, para a gente ter noção. A alternativa B, por qual razão ela está errada? A alternativa B fala para a gente aí, ó. Vocês estão vendo aí? A prisão em flagrante não será possível nas hipóteses de infrações permanentes. Pelo contrário, pessoal, a prisão em flagrante é possível e deve ser realizada nas infrações permanentes. O nome já nos fala, infração permanente é aquela infração que está sendo praticada. Eu vou explicar para vocês aqui de forma resumida, tá? Para a gente ter um entendimento. Mas a resposta que a gente vai encontrar, mesmo que a gente não tivesse o conhecimento em relação a esse tema, se a gente tivesse feito a leitura da lei no artigo 303 do Código de Processo Penal, a gente vai saber que essa alternativa aqui, B, também está errada. Eu vou tentar explicar aqui para você de forma resumida. Volta para mim aqui, por gentileza. Então, pessoal, a doutrina classifica as infrações penais. Você vai aprender isso aí com o professor Reis na aula de Direito Penal depois. A doutrina faz classificação em relação às infrações penais. E quanto à consumação do delito, a doutrina estabelece, entre outras classificações, que em relação à consumação, o crime ele pode ser instantâneo, as infrações penais podem ser instantâneas,
permanentes ou instantâneas de efeitos permanentes. O que seria essa infração instantânea? Eu vou explicar de forma bem resumida, que esse tema aqui é depois da explicação do professor Reis na aula de Direito Penal. As infrações instantâneas é aquela que a prática da ação se encerra naquele momento. O nome já fala, é instantânea. A consumação ocorre no momento da prática da infração. Por exemplo, um crime de furto. Um indivíduo subtraiu a bolsa de uma senhora e saiu do local do crime. Pegou e inverteu essa bolsa. Subtraiu essa bolsa, pegou e saiu correndo. O que aconteceu nesse contexto? A infração se consumou. A infração penal foi praticada e se consumou. A consumação se encerrou. Então, o indivíduo inverteu a posse desse objeto, no caso a bolsa da senhora, a prática da infração é instantânea. Já se consumou esse delito. Diferente das infrações permanentes, o próprio nome fala. A diferença de instantâneo e permanente. Instantâneo é algo passageiro, algo que se praticou e você terminou. Permanente é que permanece. A prática de infração se prolonga no tempo. A consumação da infração se prolonga no tempo. Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores terem uma ideia. O crime de sequestro, lá, artigo 148 do Código Penal. Sequestrar alguém mediante... privar a liberdade de alguém mediante sequestro ou cárcere privado. O que acontece nesse caso? A pessoa privou a liberdade da pessoa, o indivíduo foi lá na rua, pegou um indivíduo que estava passando, outro indivíduo que estava passando na rua, privou a liberdade desse indivíduo e sequestrou ele, levou ele para um cativeiro. Quando ele privou essa liberdade, levou para o cativeiro, essa privação está se prolongando no tempo, pessoal, por isso permanente. Então o que acontece? Essa infração ela está sendo praticada enquanto essa privação da liberdade se perdurar. Vamos supor que daqui 15 dias o indivíduo, a pessoa que privou a liberdade dessa outra pessoa, ele faz a liberação desse indivíduo. A prática dessa infração cessou. Essa permanência cessou. Mas enquanto essa privação da liberdade estiver ocorrendo, esse crime é permanente. E esse indivíduo está praticando a infração penal. Então, a bem da verdade, ele está cometendo, ele está em flagrante delito enquanto essa privação perdurar. Essa infração, então, é permanente. Então, na verdade, considera essa pessoa em flagrante delito, nesse caso, nas infrações permanentes, enquanto essa permanência não cessar. Então, a polícia, a Guarda Municipal, identificando essa situação, pode prender esse indivíduo a qualquer momento, quando ele estiver privando a liberdade dessa pessoa que está sendo sequestrada. E aí, vamos além, para dar uma explicação aqui, agora a junção das duas. Instantânea, a doutrina também classifica os crimes e as infrações penais em instantâneas de efeitos permanentes. A conduta é instantânea, a prática da infração é instantânea, mas os efeitos daquela ação ou daquela omissão, elas se perduram no tempo, elas se perduram. A conduta é instantânea. O agente praticou a infração, consumou o delito, mas os efeitos decorrentes da prática daquela infração se perduram no tempo. Um exemplo clássico que a doutrina traz aqui é o crime de homicídio. Matar alguém. O agente foi lá e desferiu 5 disparos de arma de fogo numa outra pessoa, no seu desafeto. Esse desafeto veio a falecer. Praticou a infração, consumou, houve a morte. Os efeitos permanentes nesse contexto aqui, conforme traz a doutrina, é a morte, é o efeito decorrente da conduta. Então, voltando aqui para o slide, pessoal, a questão está errada de acordo com o Código 303 do Código de Processo Penal. A gente vai ver que nas infrações permanentes, o agente se considera em flagrante delito enquanto essa permanência não for cessada. Aqui, ó, artigo 303 do Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se o agente flagrante delito enquanto não cessar as permanências. Então, qualquer momento que a gente estiver praticando essa infração, a autoridade policial e os agentes têm o dever de efetuar a prisão se deparado com essa situação. Qualquer um do povo, então, conforme o artigo 301 que está aqui, inclusive, ó, qualquer um do povo se deparar com essa situação pode efetuar também a prisão em flagrante dessa pessoa. Aqui, ó, eu trouxe o artigo 148, conforme eu mencionei, está aqui, né? Aqui está uma explicação em relação ao crime permanente. O crime permanente é um tipo de infração penal cuja consumação se estende no tempo, de acordo com a vontade do agente. Isso significa que o ato delituoso não se encerra em momento específico, mas continua enquanto a conduta criminosa persistir. Eu trouxe aqui também, pessoal, conforme as alternativas, aqui, ó, eu mencionei o artigo 302 do Código de Processo Penal,
em relação à questão da infração permanente, né? Que se a infração é permanente, o agente está em flagrante delito, porque o Código de Processo Penal, artigo 302, estabelece que quem está cometendo a infração penal está em flagrante delito. Então, logo, quem está praticando a infração permanente está em flagrante delito. O artigo 121 do Código Penal foi o exemplo que eu dei em relação ao homicídio, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui alguma outra explicação para a gente ter uma ideia. 304, a gente já falou sobre ele, né? Aqui, ó. As testemunhas instrumentárias, pessoal, é a alternativa D da questão 2 que a gente estava trabalhando, né? Testemunha instrumentária, imprópria ou fedatária. Na lição do emérito jurista Dr. Luiz Flávio Gomes, testemunha imprópria, instrumentária ou fedatária é a que depõe sobre a regularidade de um ato. Como a gente já falou, ela não viu o fato, mas ela presenciou a prática de um ato. Ou seja, são as testemunhas que confirmam a autenticidade de um ato processual realizado. Depõe, portanto, sobre a regularidade de atos que presenciam, não sobre fatos, conforme mencionei, não sobre fatos, que constituem o objeto principal do julgamento. Então, no caso aqui, as testemunhas lá, vou voltar para mim aqui para explicar um pouquinho para vocês. No caso aqui, pessoal, em relação à alternativa lá D, que está correta, como a gente mencionou, a testemunha instrumentária, a fedatária, ela não presenciou a prática da infração penal. No nosso exemplo, ela não presenciou o furto acontecendo. Mas, na verdade, ela presenciou um ato praticado aqui naquele contexto pela autoridade policial, que seria a leitura do auto de prisão em flagrante, na presença do conduzido que se recusou a assinar. Então, vamos agora, pessoal, passar para a questão de número 3. Pessoal, ano 2024 são questões no campo jurídico recente, né? Banca e ASP, órgão Prefeitura de São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro. O cargo, Guarda Municipal. O enunciado da questão, pessoal, a presenciar um furto em andamento, qual o procedimento correto para um guarda municipal realizar a prisão em flagrante? Conforme, ó a questão, pessoal, conforme o Código de Processo Penal. Então, a gente tem que fazer a leitura de novo. Vou enfatizar no Código de Processo Penal. As alternativas. Alternativa A, aguardar ordem judicial para proceder com a prisão. Alternativa B, liberar o suspeito após a recuperação dos bens furtados. Solicitar que a vítima faça a detenção do suspeito. Realizar a prisão e levar o suspeito imediatamente à presença do juiz. Alternativa E, efetuar a prisão e apresentar o suspeito à autoridade policial mais próxima. Pessoal, aqui a gente vai conseguir eliminar algumas questões só por em princípio a questão ser absurda, né? Aqui, ó. A questão A, ainda não, vamos pular a alternativa A, vamos para a questão B. Liberar o suspeito após a recuperação dos bens furtados. Pessoal, isso aqui a gente não precisa nem de conhecimento do Código de Processo Penal, né? É inimaginável um agente de segurança pública presenciar uma situação em flagrante delito e fazer a liberação do suspeito, recuperar os bens e deixar o suspeito embora. Quem não faz a leitura do Código de Processo Penal, quem não tem um conhecimento em relação a essa situação, consegue imaginar que não é esse o procedimento que tem que ser feito para a agente de segurança pública, né? A bem da verdade, tem que conduzir a autoridade policial. A gente já viu no artigo 301 do Código de Processo Penal, né? Então, essa questão aqui, ela está absurdamente equivocada. Na minha opinião, e acho que vão concordar comigo, não precisa nem fazer a leitura do Código de Processo Penal para saber que essa alternativa B está equivocada. A alternativa C também vai ao encontro da alternativa B, porque na minha opinião também está absurdamente equivocada, não precisa nem da leitura do Código de Processo Penal. Alternativa C, solicitar que a vítima faça a detenção do suspeito. Imagina lá, um guarda municipal presenciou uma senhora sendo furtada, a senhora chama a guarda municipal, o guarda municipal chega e fala: senhora, a senhora tem que fazer a detenção do suspeito. A gente vai ficar olhando a senhora fazer. É absurdamente ilógico, né? Então a questão está equivocadamente. Está equivocada. Está erradíssima, né? Não precisa nem da leitura do Código de Processo Penal, conforme mencionei. Então, pessoal, sobrou para a gente aqui, ó, aguardar a ordem judicial para proceder com a prisão. A gente
vai ler aqui a legislação em relação a alternativa A, ela está equivocada, mas também ela já aparece, ela já traz ali uma impressão que ela está equivocada. Seria inimaginável você pegar uma situação de uma pessoa em flagrante delito, né? O exemplo de novo do furto. A pessoa chamou lá a guarda municipal, a senhorinha foi furtada no ônibus, teve sua bolsa subtraída, chamou a guarda municipal vai em caso do indivíduo e vai ligar para o juiz, vai pedir uma ordem judicial para efetuar aquela prisão. A gente vai ver que está disposto no Código de Processo Penal, no artigo 283, que a prisão em flagrante não precisa de autorização judicial. Mas, de certa forma, também a gente conseguiria, a princípio, sem ler o Código de Processo Penal, tendo um relativo conhecimento em relação à prisão em flagrante, saber que essa questão também está equivocada. A prisão em flagrante não precisa de autorização judicial. A gente vai ver depois, vou passar os slides. Realizar a prisão, pessoal, alternativa D. Realizar a prisão e levar o suspeito imediatamente à presença de um juiz? Não, também não, pessoal. A alternativa está errada. Quando a gente faz a prisão, a agente de segurança pública faz a prisão de alguém em flagrante delito, ele tem que encaminhar a autoridade policial. A gente viu o artigo 304 do Código de Processo Penal, em que pese não está estabelecido de forma muito clara que o agente tem que fazer a prisão e levar a autoridade policial, a gente consegue interpretar o artigo 304, que esse procedimento, quando é realizada a captura de um agente, de um indivíduo que está em flagrante delito, ele é capturado por um agente de segurança pública e conduzido à autoridade policial. A gente consegue imprimir o artigo 304, que lá na delegacia vai ser realizado o procedimento pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, e não a autoridade judicial. Então a gente consegue, eliminando as questões, saber que a questão certa é a questão E. Alternativa E. Efetuar a prisão e apresentar o suspeito à autoridade policial mais próxima. Então a questão correta é essa aqui. Em que pese, pessoal, a questão fala em relação à guarda municipal. O Código de Processo Penal é de 1941, né? 1941. E a Constituição Federal, que vamos dizer assim, de certa forma, consolidou as guardas municipais no cenário jurídico brasileiro, é de 1988. Então, o Código de Processo Penal é de 1941, a Constituição Federal é de 1988, que deu essa, digamos assim, essa segurança jurídica para a Guarda Municipal. Trouxe lá à disposição no artigo 144, parágrafo 8º, estabelecendo que os municípios poderiam criar suas guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações. Então, se a gente for ver no artigo 301 do Código de Processo Penal, e eu vou passar para a gente ver, o que acontece? Não está, de certa forma, estabelecido ali a guarda municipal como um agente que teria o dever de de realizar esse procedimento. Mas a outra legislação, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que traz essa disposição. A gente vai ver aqui. Mas a questão fala de acordo com o Código de Processo Penal. Mas a gente sabe que, dentre essas alternativas, a mais correta é essa aqui, porque há decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que já definiu essa questão em relação à Guarda Municipal. E eu compartilho desse entendimento. A Guarda Municipal, como agente de segurança pública, se deparada com uma situação em flagrante delito, pelo menos na minha opinião, de outros professores, tem, a bem da verdade, o dever de realizar essa prisão em flagrante. Como eu falei, então a gente precisava fazer o quê? A gente tem que fazer a leitura da legislação infraconstitucional de acordo com a Constituição, e não ao inverso. Então, o Código de Processo Penal, ele sendo de 1941, quando a Constituição Federal trouxe a Guarda Municipal nesse cenário jurídico, a gente tem que fazer uma releitura do artigo 301 do Código de Processo Penal. A gente tem que fazer o quê? Incluir esses guardas municipais como agentes de segurança pública responsáveis por realizar essa prisão em flagrante na situação que se depararam no seu dia a dia no trabalho realizado pela Guarda Municipal. Então, precisaria fazer essa releitura. Mas a questão correta, a alternativa correta é a alternativa E. A gente vai ver aqui, eu vou passar o artigo 300... Aqui a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 61, pessoal. Inciso 61 estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos, enfim.
Aqui a gente sabe que ninguém será preso senão em flagrante delito. Então, não precisa de autorização judicial para realizar a prisão em flagrante. E o Código de Processo Penal basicamente replica o que está no texto constitucional. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então a gente sabe que para a realização da prisão em flagrante não precisa de ordem judicial. Então a alternativa A está equivocada, né? Porque ela falava que para fazer a prisão o guarda municipal precisaria de uma autorização judicial. E vamos passando aqui para a gente ver o fundamento no Código de Processo Penal, aonde está o artigo 301, conforme eu falei, né? O Código Penal eu falei de 1941, né? Na minha opinião, teria que ser feita uma releitura, porque o Código fala qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, né? A Constituição veio em 1988, trouxe as guardas municipais, cenário jurídico, né? Que agora estão bastante fortalecidas e há a tendência de fortalecer ainda mais, vir se tornar polícias municipais em breve. Isso vai ser um fato que vai acontecer em breve. Então, na minha opinião, tem que se fazer a releitura do Código de Processo Penal no artigo 301 e incluir as guardas municipais aqui como agentes também responsáveis, que, no meu modo de ver, têm o dever de realizar a prisão em flagrante quem quer que seja encontrado em flagrante delito. E aqui, para a gente reforçar esse entendimento, o que acontece? As competências específicas das guardas municipais, Lei 13022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, traz a disposição no artigo 5º, inciso 14. O que seria, então, competência da Guarda Municipal? Competência aqui, pessoal, no sentido de atribuição, de dever. O que seria, que Guarda Municipal tem que fazer? O que é competente a Guarda Municipal de fazer? Encaminhar o delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Aqui a legislação de 2014, mais recente que o Código de Processo Penal de 1941, né? Na minha opinião, atualizada com a Constituição Federal, trouxe essa disposição e incluiu os guardas municipais, de certa forma, com essa responsabilidade também de incluir os guardas municipais como agentes responsáveis por efetuar a prisão de flagrante delito de quem encontre nessa situação. Então, em que pesa a questão, ela traz a disposição do Código de Processo Penal, a gente viu por eliminação que a gente consegue responder que a questão E é a mais correta. E aqui tem uma questão, pessoal, só de curiosidade. A banca, que na minha opinião, ela foi de certa forma infeliz em estabelecer que o guarda municipal tem que efetuar a prisão e apresentar o suspeito à autoridade policial mais próxima. Não que a questão está errada nesse sentido, porque dentre as alternativas, né, ela é a mais correta de fato, ela é a correta. Mas aqui não precisava, a banca deveria parar aqui, ó, a questão, porque ela pode trazer uma certa confusão. Só a título de curiosidade, a banca poderia parar a alternativa, a resposta aqui, ó. O guarda municipal nessa situação teria que fazer o quê? Ele teria que efetuar a prisão e apresentar o suspeito à autoridade policial. Não necessariamente a autoridade policial mais próxima, né? Que pese a gente imaginar que seria mais próxima dele. O que acontece? O artigo 308 do Código de Processo Penal, ele traz uma disposição seguinte, que o que acontece? Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho, volta para mim aqui. Quando é feita a captura de um indivíduo numa situação de flagrante delito, o que o agente de segurança pública tem que fazer? Encaminhar a autoridade policial naquela circunscrição em que o indivíduo foi encontrado, Então, se o guarda municipal capturou o indivíduo na cidade de Londrina, em flagrante delito, Londrina, norte do Paraná, um exemplo, o que o agente de segurança pública tem que fazer? Ele tem que encaminhar a autoridade policial naquela circunscrição. A autoridade policial responsável para fazer a lavatura da prisão em flagrante naquela situação. Ele vai identificar, obviamente ele trabalha naquela localidade, ele já vai saber para onde vai encaminhar. O que acontece? O artigo 308 ele estabelece o seguinte: pode ser, e é provável que haja, né? Eu não tenho conhecimento tão significativo em relação a essa situação, que nos municípios mais pequenos, a esse Brasil afora, por exemplo, o estado de São Paulo, que é muito grande, pode ser que tenha os municípios que não tenham autoridade policial de plantão naquele momento. Então vamos supor que o indivíduo captura, o agente captura um indivíduo que está em flagrante delito numa cidadezinha pequena. E naquela circunscrição não tem autoridade policial naquele momento. O que ele vai ter que fazer então? O Código de Processo Penal fala que ele vai ter que encaminhar
aquele indivíduo para uma delegacia de polícia mais próxima. Ele pode sair, então, naquela circunscrição e apresentar a autoridade policial na cidade mais próxima, uma cidade vizinha ou uma capital, por exemplo. Então, o artigo 308 do Código de Processo Penal, vou passar para vocês verem, traz essa disposição, que pode trazer uma certa confusão com a questão aqui, com a alternativa, na verdade. Só que a alternativa a gente já viu, só trouxe aqui para a gente discutir essa questão. A alternativa, de fato, está correta. Mas a banca, na minha opinião, poderia parar aqui na mais próxima, a alternativa estaria correta. De qualquer forma, né? Vou passar aqui para você ter ideia em relação ao artigo 308, ó, conforme estabelecido. Aqui, ó, artigo 308 do Código de Processo Penal. Não havendo autoridade no lugar em que estiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado ao lugar mais próximo. Então, pessoal, aí a questão, voltando aqui, a alternativa correta, a gente já viu, e viu por qual motivo as demais estão erradas, né? A alternativa correta é a E. Vamos passar agora, então, pessoal, a questão 4, para a gente explicar aqui e verificar a alternativa. Tá. Aí, pessoal, vocês estão vendo na tela, ano também de 2024, banca, FEPESE, município de Palhoça, Santa Catarina. 2024, o cargo guarda municipal. Aqui é uma questão, ó, de complementar as lacunas, pessoal. A banca trouxe o seguinte: de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a comunicação da prisão em flagrante deve ocorrer sendo os autos encaminhados para o juiz competente, que designará a audiência de custódia. Aí pronto, assinala a alternativa que completa corretamente e sequencialmente as lacunas do texto. Então a banca traz lá, alternativa A, imediatamente, imediatamente, imediatamente. Alternativa B, imediatamente, imediatamente, no prazo de 24 horas. Imediatamente, em até 24 horas, alternativa C, imediatamente. Alternativa D, imediatamente, em até 24 horas, no prazo de 24 horas, alternativa E, no prazo de 24 horas, em até 24 horas, no prazo de 24 horas. Então a banca quer saber de vocês o seguinte, pessoal. Ela quer saber se você tem conhecimento em relação à comunicação da prisão em flagrante. Ela deve ocorrer em que momento? Ela deve ocorrer imediatamente, no prazo de 24 horas, em até 24 horas. E ela quer saber se os autos de prisão em flagrante, depois que a autoridade policial lavar o prisão em flagrante, ela quer saber em quanto tempo esse auto de prisão em flagrante tem que ser encaminhado ao juiz competente, para que ele tome conhecimento em relação àqueles autos. E depois a banca também quer saber da gente qual que é o prazo que essa audiência de custódia tem que ser realizada. A questão, ela fala designada, né? Enfim, mas ela quer saber da gente, que a gente sabe esse prazo em relação à comunicação da prisão em flagrante. Aí ela quer saber em relação ao envio dos autos de inquérito, dos autos de prisão em flagrante à autoridade judicial. Qual que é o prazo que a autoridade policial tem que encaminhar esse auto à autoridade judiciária competente, né? E depois ela quer saber da gente em quanto tempo essa audiência de custódia vai ser realizada. Aqui, pessoal, para solucionar a questão, a gente tem que fazer uma conjugação dos artigos. A gente vai ter que usar aqui o seguinte, conforme eu falei, eu vou voltar a repetir. A leitura do artigo 301 a 310 do CPP. Ele vai estabelecer para a gente as disposições acerca da prisão em flagrante, que tem várias formalidades a serem observadas, pessoal. A prisão em flagrante tem várias formalidades a serem observadas. Então, quando um agente captura um indivíduo na rua, em flagrante delito, encaminha a autoridade policial, depois a autoridade policial vai realizar o procedimento que compete a ele, depois vai ter que encaminhar ao juiz competente. A banca quer saber se a gente sabe essas questões de prazo. Para a gente responder a questão, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente tem que ter conhecimento em relação ao artigo 306 do CAPT. A gente tem que fazer aqui uma conjugação. O 306, parágrafo 2º, e o 310, CAPT, para a gente fazer uma conjugação, pessoal. Aqui é o seguinte: a comunicação da prisão de alguém em flagrante delito, o artigo 306 CAPT do Código de Processo Penal fala que ela tem que ser de forma imediata. A autoridade judiciária competente,
ao Ministério Público, à família do preso ou uma pessoa por ela indicada. Então, a comunicação da prisão em flagrante de alguém pela autoridade policial, a autoridade policial recebeu uma situação de flagrante delito, tomou conhecimento. Essa comunicação à autoridade policial, ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tem que ser feita de forma imediata. Não estabelece prazo do Código de Processo Penal. Essa comunicação tem que ser feita de forma imediata. Então aqui, a gente sabendo dessa situação, a gente consegue eliminar aqui, infelizmente, só uma. A gente sabe então que a comunicação do preso tem que ser feita de forma imediata. Em relação à situação do preso, né? O cara foi preso por flagrante delito, a pessoa foi presa por flagrante delito, tem que ser comunicado de forma imediata. Então aqui, como não há prazo para essa comunicação em relação à prisão em flagrante, a questão A está errada, porque ela fala no prazo de 24 horas, né? Então aqui ela está errada. A gente conseguiu eliminar essa questão, sabendo dessa situação. E a gente sabendo então, depois, aí tá, a autoridade policial tomou conhecimento dessa situação, comunicou a prisão em flagrante à autoridade judiciária competente e ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ela indicada. Aí vai fazer a lavatura do auto de prisão em flagrante. O delegado de polícia entendeu que há elementos, vai fazer a lavatura do auto de prisão em flagrante. Então ele vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante à autoridade judiciária competente, para que ela tome conhecimento e realize os demais procedimentos de acordo com o Código de Processo Penal. Isso aqui tem um prazo. O artigo 306, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele estabelece que aqui o prazo é de até 24 horas. Então, o que acontece, pessoal? A autoridade policial, ela tem um prazo para encaminhar esse auto de prisão em flagrante. Comunicou a prisão de forma imediata e tem um prazo de até 24 horas contadas da prisão para encaminhar esse auto de prisão em flagrante. Então a gente já sabe que esse envio dos autos tem que ser no prazo de até 24 horas. Eu só vou confirmar que não está falando errado depois, que a gente vai passar os slides, se era no artigo 306.2 ou artigo 306, parágrafo 1º. Mas, de fato, tem um prazo de até 24 horas, pessoal, para ser enviado esses autos. Então a gente já consegue eliminar aqui mais uma alternativa, sabendo e tendo conhecimento do Código de Processo Penal. Nesse caso aqui, especialmente em relação ao artigo 306 do Código de Processo Penal, que vai estar estabelecido essas formalidades que têm que ser realizadas. Então, se é em até 24 horas, aqui estaria correto. A primeira, né? A segunda, errada, porque é até 24 horas. A primeira está correto. A comunicação da prisão tem que ser feita de forma imediata, mas o envio dos autos tem que ser feito em até 24 horas. Então, errado também. Aqui, certo, né? A comunicação da prisão tem que ser feita de forma imediata, então tá certo. Em até 24 horas tem que ser enviado os autos de prisão em flagrante, à autoridade judiciária competente, tá correto, até agora. Aqui, correto. A comunicação da prisão tem que ser feita de forma imediata, conforme o artigo 306 cap do Código de Processo Penal. E aqui também está correto. Em até 24 horas, a autoridade policial tem que enviar os autos à autoridade competente, os autos de prisão em flagrante. E aqui, então, a gente já pode eliminar a A e a B, né? Vamos ver agora, então, em quanto tempo que essa audiência de custódia, conforme o Código de Processo Penal, tem que ser realizada designada conforme a banca colocou. Então, pessoal, no artigo 310 do Código de Processo Penal, a legislação estabelece que, após esse recebimento dos autos de prisão em flagrante, a autoridade judiciária, no prazo de 24 horas, realizará audiência de custódia. Então, a gente consegue eliminar agora a alternativa C, porque aqui, de forma imediata, comunicação da prisão flagrante de forma imediata, envio dos autos do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial ou autoridade judiciária em até 24 horas da prisão, né? E a audiência de custódia tem que ser realizada quando recebe o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas. Então não é imediatamente, até porque teoricamente seria um contrassenso, né? Não seria, de certa forma, fácil de executar a audiência de custódia num prazo imediato, quando da prisão em flagrante de uma pessoa. Então, a alternativa correta é a D. De acordo com o Código 306, caput 302, parágrafo 2º, 310, caput do Código de Processo Penal. Só vou confirmar se eu acertei aqui em relação ao parágrafo 2º ou parágrafo 1º do artigo 306.
Aqui, pessoal, aqui é o parágrafo primeiro, eu tinha me equivocado, então é o parágrafo primeiro mesmo, ó. O artigo 306 do Código de Processo Penal caput. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome, seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. E aqui no artigo 310 caput, tá em relação à audiência de custódia. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Então a resposta, de novo, está no Código de Processo Penal, entre os artigos 301 a 310. Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. A alternativa 5. Ano 2022, Banca FURB, Prefeitura de Itapema, Santa Catarina. O cargo, Guarda Municipal. Enunciado da questão, pessoal, de acordo com o Código de Processo Penal, em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito mesmo que cessar a permanência. Eu acho que a gente já viu isso aqui, né? Artigo 303 do CPP, né? A gente viu que o artigo 303 do CPP estabelece que nas infrações permanentes considera-se o agente em flagrante delito enquanto essa permanência não cessar. Então, não mesmo que cesse essa permanência. A questão está errada, basicamente por esse termo. A alternativa está errada, perdão. Alternativa B, a gente também já viu. Está na onde a resposta? No Código de Processo Penal. Alternativa B, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será arquivado. Seria até um contrassenso, né? Já imaginou se a pessoa chega lá conduzida em situação de flagrante delito e a autoridade policial verifica que a pessoa se recusa a assinar e vai arquivar os autos de prisão em flagrante. Teoricamente, teria que liberar o indivíduo. Seria até um contrassenso, seria meio ilógico, né? Então, nesse caso, a gente já viu, de acordo com o artigo 304, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que nesse caso, se o autuado aqui, se o acusado, se aquela pessoa que foi capturada em flagrante delito, se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante, o que vai acontecer? A autoridade policial, então, vai fazer a leitura do auto de prisão em flagrante na presença do conduzido e duas testemunhas que presenciaram essa leitura vão assinar o auto de prisão em flagrante, que a gente já viu que a doutrina denomina de testemunhas instrumentárias, fedatárias, né? Testemunhas impróprias, que não viram o ato, mas não viram o fato, mas presenciaram a prática de um ato. Nesse contexto aqui, a leitura do auto de prisão em flagrante. Então aqui a gente já sabe, a gente vai passar depois aqui o slide, mas aqui essa alternativa está equivocada. A A e a B está equivocada. Alternativa C, qualquer do povo poderá, parece também que a gente já viu isso aqui no Código de Processo Penal, né? Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Pessoal, qualquer do povo pode. E as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de realizar a prisão de quem seja encontrado em flagrante delito. Artigo 301 do Código de Processo Penal. De fato, a questão está correta, a gente já viu. De fato, qualquer um do povo pode e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Vamos aqui verificar por qual razão a alternativa D e a alternativa E está equivocada, está errada. A alternativa D, pessoal, a gente já viu também, parece aqui, né? Parece que é familiar. A falta de testemunho da infração impedirá o auto de prisão em flagrante. Impedirá, pessoal, a falta de testemunha da infração, a gente já viu aqui, vou ser enfático. Se um indivíduo lá subtrai a bolsa de uma senhora no ponto de ônibus, a guarda municipal é chamada, mas a senhora, ninguém viu a infração praticada, não há testemunha da infração.
Então, esse auto de prisão não pode ser lavado? Não pode, a autoridade policial recebendo essa situação não pode lavar o auto de prisão? Não. O Código de Processo Penal nos fala, no artigo 304, parágrafo 2º, que a ausência de testemunha da infração não obstará a lavatura do auto de prisão em flagrante. Só que nesse caso, vai ter que assinar o auto de prisão em flagrante com o condutor duas testemunhas que tenham presenciado a entrega do capturado à autoridade policial, né? Então, a falta de testemunha da infração não impede a lavatura do auto de prisão em flagrante de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 304, parágrafo 2º. E a última alternativa, pessoal, alternativa E. Resultando das respostas fundadas da suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão, mesmo no caso de livrar-se solto, né? Mesmo no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança e prosseguirá nos autos do inquérito do processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que seja. Pessoal, então, conforme a gente já falou aqui, em relação ao procedimento que é feito na delegacia de polícia, quando uma pessoa é encaminhada à autoridade policial pela suspeita da prática de uma infração penal em flagrante delito. Ela está teoricamente flagrando delito. A autoridade policial recebe aquela situação e vai realizar uma série de procedimentos de acordo com o que estabelece o Código de Processo Penal. Nesse contexto aqui, em especial, o artigo 304 traz para a gente o procedimento que é feito pela autoridade policial. Então, pessoal, o Código de Processo Penal, ele fala para a gente que, resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão, mesmo no caso de livrar-se solto. A questão está errada aqui, pessoal, por conta desse termo mesmo. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, de uma forma bastante genérica, tá? Essa expressão livrar-se solto, ela foi tacitamente revogada. Ela não tem aplicação mais prática, digamos assim, no Código de Processo Penal. Ela foi revogada pela lei, com o advento da Lei 12.403 de 2011, pessoal. Esse livrar-se solto aqui, eram situações que estavam dispostas no artigo 321 do Código de Processo Penal, inciso 1º e 2º. Eram situações que a pessoa que era, ainda que estava em situação de flagrante delito, ela se livraria solta nesse contexto. Uma das hipóteses aqui é quando a infração praticada não tinha disposição de pena privativa de liberdade. Há um exemplo de uma contravenção penal, que a pena seria de multa, né? Então, em 2011, houve a revogação tácita desse livrar-se solto aqui. Esse livrar-se solto aqui foi revogado. Há entendimento que foi revogado. Só que a gente não vai se estender aqui em relação a esse caso. Essa aplicação do livrar-se solto aqui, a bem da verdade, ela perdeu a aplicação prática com o advento da Lei 9.099. 9.099/95, né? Que trouxe lá o conceito das infrações de menor potencial ofensivo, enfim. Então a gente vai ver que nas aulas, não objetivo aqui agora em relação a essa resolução de questões aqui, a gente vai ver que essa livrar-se solto perdeu a aplicação prática. Ela foi revogada houve revogação pela Lei 12.403 de 2011 dos incisos 1 e 2 do artigo 321 do Código de Processo Penal. Então não há mais essas possibilidades de a gente livrar-se solto. Mas aí, com o advento da legislação em 95, né, anterior a 2011, para vocês terem ideia, a aplicação desse livrar-se solto aqui perdeu a eficácia na prática. Mas aqui, a banca quer o quê? Vou voltar a repetir, vou ser enfático. A banca quer saber se você tem conhecimento do Código de Processo Penal. Pois em que pese não há mais aplicação na prática desse livrar-se solto, ainda persiste o texto. No artigo 304, o caput do Código de Processo Penal. Então ela quer saber se você conhece. Então, se a gente for lá ver depois, a gente vai passar para ver o que acontece. Aqui, pessoal, na verdade, a questão está errada por uma simples palavra. Aqui a questão estaria correta se fosse exceto. Exceto no caso de livrar-se solto. A gente vai ver então depois. Aqui, volto a repetir,
mesmo que a gente não conhecesse essa questão do livrar-se solto, a gente conseguiria responder a questão tendo conhecimento da letra fria da lei do Código de Processo Penal, do artigo 304. Vou mostrar para vocês aqui, passar os slides. Aqui, pessoal, eu coloquei de novo, a gente repetir, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. A alternativa A trazia mesmo que cessar a permanência. Então está equivocada por essa razão. Aqui, pessoal, ó, o artigo 304, ó. Aqui é o procedimento que é realizado na delegacia de polícia, quando uma pessoa é apresentada à autoridade numa situação de flagrante delito. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta autoridade, né, o condutor do flagrante, desde logo, o condutor colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo de recebimento de entrega do preso. Em seguida, procederá ao tipo das testemunhas e acompanharão o interrogatório do acusado e a imputação que lhe é feita, colhendo após cada auditiva, enfim. No artigo 303, pessoal, perdão, no parágrafo 3º, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, pessoal, a gente já viu aqui a alternativa está errada também em relação a que impediria a essa lavatura do auto de prisão em flagrante se eventualmente o acusado, o preso, se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante. Eu vou passar aqui para a gente ver. Aqui a gente já viu a questão, qualquer do povo, a questão alternativa C, né, correta, né? Porque qualquer do povo pode, autoridades policiais e agentes deverão. De novo, Código de Processo Penal. É o que as bancas vêm cobrando em relação a questões para guardas municipais, em relação ao processo penal. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o parágrafo primeiro, que eu acho que está aqui, pessoal. O artigo 304 é o procedimento feito na delegacia de polícia em relação à situação de flagrante delito, né? Ó, a alternativa E, ela traz aqui, ó, resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher na prisão. Aqui, ó, exceto. A questão trazia mesmo. A questão está errada por essa palavrinha aqui. Exceto no caso de levar solto. A questão falava mesmo. A gente pode não conhecer o que é essa questão do levar-se solto, mas se a gente tivesse conhecimento da letra da lei, 301 a 310 do CPP, a gente resolveria a questão. Sobretudo pelo fato que se a gente tivesse essa leitura na ponta da língua, a gente saberia que o artigo 301, de fato, ele estabelece que qualquer do povo pode, e as autoridades policiais e os agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, tá? São 5 questões, a gente trabalhou, na medida do possível, aí, uma revisão bastante singela, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o gabarito da questão. Aqui está o gabarito, para vocês visualizarem aí depois. Para quem não conseguir acompanhar, às vezes, quiser ter alguma dúvida em relação ao gabarito, a questão alternativa, a questão A1, alternativa A, 2D, 3D, a 4D e a 5C. Eu vou deixar aí para vocês, então, para vocês terem uma ideia. A gente viu aqui basicamente. Vou voltar aqui para a gente terminar e encerrar a aula de hoje. Então, pessoal, é isso aí. A gente vou ficando por aqui com vocês. A importância do processo penal, sem contar que é a melhor matéria do direito, processo penal é a melhor matéria do direito, indiscutivelmente a melhor matéria, é uma matéria fantástica, matéria bastante objetiva. A gente viu que em relação às questões para as guardas municipais, tem que fazer, o professor só fala isso. Pessoal, vocês viram aqui, a gente pode não conhecer um termo ou outro, mas a leitura, se você tiver na ponta da língua o artigo 301, 310 do Código de Processo Penal, a gente resolve as questões de prisão em flagrante de uma maneira muito fácil, muito tranquila, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.